Boa noite, pessoal. Faltam ainda 10 minutinhos e a gente já tá aqui. Mas vamos que vamos, a gente vai mandando os convitinhos aqui, vamos mandando os convites. Daqui a pouco a nossa live começa. A nossa convidada já tá aí, olha só. O pessoal da Orange, meninos abençoados. Esses daí é parceirão nosso mesmo. Pessoal, antes assim de estar dando início aqui, de estar focando, né, nos assuntos hoje nós temos dois convidados. Temos aí uma mulher espetacular, eu a conheci, né, aproximadamente aí já há um mês. A vida de conexões, a gente nunca deve perder as oportunidades. É uma mulher, assim, sensacional. Tem 2 segmentos na vida, mas a paixão maior dela é a confeitaria. E a gente vai hoje aqui conhecer um pouco da sua história, como que ela chegou na confeitaria, porque ela tem insistido com a confeitaria. E logo depois a gente vem novamente com a gestão 4i. Lembra que a semana passada ficou um ponto, né? E é o último parágrafo aqui dessa nossa live maravilhosa. Então, desde já vou te convidando, vai enviando aí os aviãozinhos para os colegas, para os parceiros, para aquela confeiteira que você conhece, que você sabe que também enfrenta dificuldades. Na verdade, eu falo que não só na confeitaria, mas como todo pequeno empreendedor, como todo empreendedor no Brasil, enfrenta suas dificuldades, tem aí os viés da vida. Então, vai enviando aí, que daqui a pouco eu já vou chamar a nossa amada Laís. Ela vai estar com a Brigadeiria L'Amore. Nossa, veja, ainda o nome é chique. Mas assim, é com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui me apresentar a vocês. É uma satisfação muito grande. Essa live hoje, ela veio mesmo assim. Olha lá, a Elis já chegou. Ela veio devido a um dos últimos stories que eu fiz na quarta-feira. Eu fiz um story e esse story eu falava sobre a constância, não é verdade? Porque assim, tudo que você pratica, chega uma hora que você fica bom naquilo, você se torna um mestre, um coach, um expert naquilo que faz. Mas a gente não pode deixar que as circunstâncias da vida, os nãos, venham nos tirar da constância. Então a gente precisa de fato ter constante. Olha lá, ó. Idade que você faz vendas. Olha, se você tá perguntando que idade que eu faço venda, olha, eu comecei com 21 anos de idade, tá? Hoje eu tenho 46, eu comecei nessa área com 21 anos de idade, Elis. Não sei se é bem isso que você me perguntou, mas qualquer coisa você refaça a pergunta que eu te respondo. E voltando lá, Aline, boa noite, minha amada. E voltando lá na quarta-feira, quando eu fiz a live, e aí a Laís me chamou no direct ali, começamos a conversar, e ali, de repente, eu cheguei pra ela e falei, amada, como eu tô sendo negligente nessa minha vida, porque são anos, boa noite, amado, são anos da minha vida dedicado não só na confeitaria, mas como também nas vendas. E eu falei com ela, falei, amada, eu tô sendo negligente, não passar essas informações para frente, não colocar aí diante de todos, que às vezes está precisando só de uma palavra, né? Só de uma orientação. E aí a gente se torna, eu sempre falava na igreja, que a gente tinha que ter o cuidado de não tornar um obeso de conhecimento, sabe? Aquela pessoa que só adquire e não passa. E Jesus sempre disse nos seus ensinamentos, Salomão e tantos outros mestres, sempre ensinou que é melhor dar do que receber, certo? Então, só que muitas vezes a gente está preocupado em receber e não distribui. Então, vai chegar uma hora que esse conhecimento de nada vai nos servir. E por 15 anos da minha vida, eu dei aula. Eu dava aula, minha primeira formação é magistério lá atrás, o antigo magistério. E por 15 anos eu estudei teologia, fiz 2 anos e meio de teologia, me formei em teologia. 15 anos da minha vida foi dedicada ao ensino. E dentro de uma sala de aula, eu sempre falo que eu nunca fui professora. Eu sempre fui só uma facilitadora, eu só mostrava o caminho que a pessoa tinha facilidade para seguir, que eu acredito que é mais ou menos assim na vida dos mestres. E por 15 anos eu fiz isso.
desde dar aula, ser diretora, e eu via que cada vez mais que eu passava para frente o conhecimento, mais eu também aprendia. Quanto mais conhecimento eu passava, mais eu também adquiria, porque você aprende muito mais com os seus alunos do que até com os próprios livros. Os livros é teoria, os alunos é a vivência, é o cotidiano. Então foi mediante aquela story de quarta-feira que eu observei que eu estava negligenciando, deixando de passar conteúdo para frente. Então, vamos aqui hoje. Então, aí fiz esse convite à Laís. É a primeira live. Eu acho que eu sou a mulher dos lançamentos, gente. Eu sou a mulher dos lançamentos. Porque, olha, o que eu já lancei de gente aqui nessas lives, não tá brincadeira, mas é um prazer. Eu falo que, como mestre, se tem uma coisa que eu sempre amei fazer na minha vida, é discípulo. Tá? Sempre amei fazer discípulo. A coisa mais mágica que tem na vida, pra mim, no meu entendimento, dentro daquilo que eu gosto, é você ver alguém chegar nas suas mãos, né? Um diamante bruto, você lapidar, polir ele e ele chegar um dia tá melhor do que você. E você olhar e falar assim, nossa, valeu a pena. Então, hoje a Laís vai ser nosso lançamento aqui, a primeira live dela. Eu já vou convidar. Laís, pode mandar para mim o convite, que eu vou já estar te convidando. Já tá vindo bastante perguntas aí, eu tô mega feliz. Mas assim, ó, gente, eu dei início nas vendas, já são 27 anos, né? A idade do meu filho mais velho. Sempre trabalhei com venda, num tempo que não existia internet, no tempo que não existia nada do que tem hoje. Necessidade. E sou apaixonada. Já fui vendedora de loja, eu já fui ambulante, eu já trabalhei em lojas grandes. Olá, Oi, gente, Laís. tudo bem? Boa Boa noite. noite, amada. E aí, como que Obrigada tá? também. A gente fica um pouco Ansiosa? ansioso, porque a Laís, live gente, eu achei engraçadinho, né? Eu falei, olha que é os alunos, né? Laís já é uma aluna hoje. Cris, eu vou te passar o roteiro, tal, 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 que não sei o quê. Eu falei, olha, mais uma metódica na minha vida, é né? Mais uma metódica comigo. E eu falei, não, 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 melhor não, é melhor que eu também seja surpreendida por surpresa. você, né? Porque assim, realmente não é fácil. É, foram 2 anos, Laís, assim, alguém martelando em mim para mim criar coragem para estar aqui. E é uma honra poder ter você aqui conosco na nossa página. E assim, como eu já falei aqui para o pessoal, você tem aí duas vertentes, né? Você tem uma profissão, É, mas você está aí, insistindo na confeitaria, com certeza há um objetivo maior. Eu vou dar aí um espacinho para você, você vai estar explicando para nós, contando uma parte da sua história. Depois, aí eu vou também chamar o Igor, nós temos aqui uma pausa e o último assunto é o que ele deixou pendente de segunda-feira. Eu falei com ele, não, 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 não fala agora, que é justamente sobre investimento, né? Todas nós passamos por essa dificuldade. Mas, Laís, nesse momento, vou falar com você igual a gente sempre fala, né? Você também é cristã, sempre fala quando chega a hora do pregador, né? Quando chega a hora lá da pessoa que vai trazer a palavra, viu? Sinta-se à vontade, a casa é sua, obrigada. essa tribuna é sua e é por direito. Fique à vontade, viu, Laís? Obrigada. Queria te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Como eu te disse, quarta-feira é a primeira vez que eu estou apresentando uma live online. Às vezes a gente fica nervosa, mas Deus está no controle de tudo, né? Eu queria Amém. contar um pouco da minha história. Como você disse, eu tenho duas profissões, né, que é a confeitaria, mas eu sou formada em farmácia também. Atuei na farmácia por 7 anos. E em meados de 2016, mais ou menos, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a ficar um pouco desiludida com a área da farmácia. Eu não estava satisfeita, eu sentia que eu estava ali fazendo um serviço que às vezes não estava completo. E aí eu decidi ter uma segunda opção de formação na minha vida, né? Então foi quando eu fui visitar uma feira gastronômica no sul de Minas, era a cidade de Pouso Alegre. E aí nessa feira gastronômica tinha vários truques, né? Tinha truque de hambúrguer, de coxinha, de churros. E eu pensei, ah, não é isso que eu quero. Até que Deus ele age na nossa vida no momento certo, né? Em um passeio por essa feirinha, eu me dei de frente com uma empresa que era uma bike
E atrás dessa bike eles tinham como se fosse uma madeira, um MDF, e dentro desse MDF tinha muitos brigadeiros. Brigadeiro de tradicional, brigadeiro de amêndoas, de pistache, de ninho com Nutella. E eu fiquei pensando, eu falei, por que não fazer brigadeiro? Eu que fui formiga a minha vida inteira, adorava bala, chocolate, minha mãe ficava atrás de mim falando, ai, você vai ficar sem dente de tanto que você come. Eu pensei, por que não? Eu vou adequar o que eu gosto para ser a minha segunda opção de venda, de carreira, né? E aí foi isso. Eu voltei para minha cidade toda feliz e falei com a minha mãe, eu vou fazer brigadeiro. E aí vem os desafios, né? A gente pensa, é fácil. A gente já fazia brigadeiro quando era criança, né? Leite condensado, manteiga e Nescau e comia aquele brigadeiro e pensava, vou fazer, vai dar certo, né? Doce ilusão. Fiz a minha primeira remessa de brigadeiro, não deu certo. O brigadeiro ficou uma belezinha com o confeito no dia, na véspera, né? Quando eu fui ver no dia seguinte, o brigadeiro estava todo melado, tinha virado uma água. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer doce? Sendo que eu nem sei fazer. E aí, nessa época, eu ainda estava trabalhando também na farmácia e eu peguei a minha primeira encomenda. Era a dona da farmácia, decidi fazer a festa para ela. Cupcake, Meu brigadeiro, e Deus! eu pensei, meu Deus, os brigadeiros não tá dando certo. Como eu vou fazer essa remessa? E aí tive que pedir uma amiga minha que fazia doce para me ajudar a fazer. Aí me ajudou a fazer, fiz o brigadeiro, entreguei a festa. Mas pensei, ainda não tá bom, né? Preciso aprender mais. E aí foi onde eu conheci uma confeiteira, eu acho que ela trabalha até hoje na área, e foi ela que me ensinou a fazer brigadeiro, o ponto, porque eu tenho uma dificuldade de aprender online e em vista de quando você está vendo a pessoa fazer, né? Você sabe que na confeitaria é algo bem É, desafiador, né? E com aí certeza. essa moça me ensinou a fazer o brigadeiro. E aí Deus falou assim: minha filha, chegou sua hora. Então foi. Brigadeiro de tudo quanto é sabor. Brigadeiro tradicional, de ninho com Nutella, de pistache, nossa, de tudo. E aí comecei a vender. Comecei vendendo brigadeiro, depois eu fui fazer bolo, que na época eram os famosos naked cake, né? Que era aqueles bolo pelado que a gente dizia, né? Depois fui fazer chocolate. Graças a Deus, Deus encaminhou. Fiz a Páscoa e de 2017 e de 2018. Fiz Natal. Corajosa, já Corajosa, tá na não é? Páscoa. Mas é o famoso Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso. Deus, Bem isso. sim, quando Deus ele coloca um propósito na nossa vida, a gente tem que acreditar, né? Os planos dele são muito maior. Quem me garante, quem imaginou um dia eu iniciando no curso de farmácia, eu imaginaria que eu não ia ficar satisfeita e que hoje eu teria uma segunda profissão, né? Que Então, beleza. foi assim. Aí acabou que em 2018 teve a parte financeira de casa ficou um pouco apertada e eu acabei voltando para a farmácia. Aí voltei para a farmácia, mas o meu coração sempre estava na confeitaria. Eu estava por dentro de atualização, estava por dentro de lançamento de brigadeiro novo, de chocolate novo, de bolo novo. E aí, quando foi. Laís, Hum, esse é o problema de muitas de nós que tá aqui, né? Eu tiro por mim você. A gente, quando começa algumas coisas a apertarem, a gente tá ali dentro do propósito e a gente se desespera. sim, Acha que não, 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 eu tenho que voltar para o CLT, eu tenho que voltar para a minha profissão. E é onde que a gente peca, é onde a gente erra, porque lembra sim, quarta-feira? Constância, né? Constância, constância. Você chamou Cris, eu preciso ter constância, às vezes eu preciso ter constância. E esse é um dos defeitos, é um dos maiores desafios de confeiteiras, porque ela sai do CLT acreditando na sua receita, acreditando no seu produto, no seu talento, acredita que Deus está na frente. Surgiu a primeira água, a primeira tempestade corre para o CLT. E é sim. onde que a gente acaba pecando, não é verdade? Sim, porque quando a gente está no CLT, a gente como a gente, querendo ou não, a gente fica acomodado, né? Porque você sabe que todo final de mês você vai ter aquele salário. Quando você resolve empreender, as coisas não são bem por esse lado. A gente sabe que é difícil. Às vezes você vende, às vezes você não vende. E aí você fica pensando, como que eu vou pagar minhas contas? Mais uma vez e coloca e abre portas para a gente, né? Tá travando. Quantas vezes
Tá travando um pouco, viu Eu lá? saí da farmácia, só para não perder a. É o que acontece conosco. Ó, sai e volta. Dá uma saidinha e volta, Laís. Dá uma saidinha e volta. Boa noite, dona Marina. Mas assim, a Laís vai sair, ela vai voltar. E é isso que eu sempre bato na tecla, a questão da constância. Você precisa ter essa constância. E toda confeiteira que é iniciante, ela tem essa falsa ideia de que ela vai parar ali por um instante e ela volta ao CLT e daqui a pouco ela ingressa. Só que aquela paixão, aquela coisa gostosa continua lá dentro dela. Pode sair, Laís, e você me chama de volta, que aí eu te coloco aqui novamente. E fica aquele espacinho, boa noite, meninas. E fica aquele bichinho dentro de nós, e é onde que aí a gente acaba perecendo, a gente acaba perdendo espaço, a Laís já vai voltar. Gente, infelizmente, esse é um horário que tem muitas lives e aí acaba sobrecarregando aqui. Mas voltando aqui no ponto da Laís, veja bem, ela viu que começaram a surgir as dificuldades financeiras, automático ela foi lá e voltou novamente para o CLT. E a gente sempre fica nessa ilusão, só que o amor que você tem pelo seu trabalho, por aquilo que você faz, acaba falando mais alto. E aí é onde a gente fica dividido. Voltei. Aí lá, acontece. Olha, semana passada com o Igor foi a mesma coisa, e daqui a pouco ele também vai estar aqui tendo o espaço dele. É o que eu estava falando aqui, Laís, só completando aí o que você estava falando, dentro disso daí, que a gente tem essa ilusão, que a gente volta para o CLT, só que quando a gente chega lá, Laís, um mês, 2, 3 meses, você até fica bem, você fica legal, mas depois começa aquela dor no seu coração, você fica você não fica feliz, porque aquele amor, aquela paixão, aquela coisa gostosa que você sente de estar trabalhando, a sensação maravilhosa de entregar e a pessoa falar assim, nossa, seu produto é maravilhoso e te dar indicações, é onde que vem a frustração. E aí a gente volta lá no CLT, pede a conta, volta para a cozinha. E aí a triste realidade, Laís, o que que acontece? Você vê que durante o tempo que você ficou fora, alguém foi constante, alguém foi persistente e tá lá na frente, já tá um passo à frente de você. É ou não é desse jeito, Laís? Verdade, é desse jeito, porque mesmo eu saindo, quando foi em 2019, eu vim para Campinas e aqui eu vi um mundo de oportunidades. Aqui tinha escolas de confeitaria, escolas de gastronomia, e eu pensei, é aqui que eu quero Você é ficar, de né? que lugar mesmo do Brasil? Eu sou de Minas, de Barbacena. Olha, que legal. Já ouvi E falar, eu aí, não conheço. a Eu sei que cidade mais. fica perto ali da Bahia. Não, Barbacena fica lá Não. no Triângulo Mineiro ali, não, perto de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, Ah, tá. da Serra Então ali da tá bom. Mantiqueira. E Não. aí, Então, para me chegar em Barbacena, Laís, vai ser o velho ditado que diz na Bahia, que baiano é mineiro cansado, filha. Passa tanto em Minas, quando chega em São Paulo tá cansado. é verdade. E aí, quando a gente mudou aqui para Nossa, tá ruim, Campinas, viu? A conexão da Laís. Tá foi onde travando lá. abriu Ficou as mudo. portas, né? Eu fui fazer um curso de gastronomia, depois eu acabei emendando mais um curso de confeitaria, e aí foi bem na pandemia, em dezembro de Nossa, travou. volto farmácia e fui para a área da confeitaria mesmo. E aí, o ano passado, eu abri o mês. Não, tá travando. Agora tá bom. Agora Agora bem. melhorou. Deu. E aí, Olha lá, tem alguém aqui falando que tem 20 anos de amizade. meu amigo, lá de Beleza. Minas. É bom ver os amigos na live com a Sim, gente, tá vendo? dando um apoio, né? É legal. E Tá aí, foi isso. travando Aí, lá. Gente, essas conexões elas são sensacionais. Travou.
Tem mais confeiteiras aqui conosco. Tá travando lá. Travou. Mas enquanto a Laís vai e volta, eu venho aqui também, tem Olha que bastante eu tô na pessoas aqui. internet. Olha lá. E agora lá? Agora deu uma melhorada. Oi, a Rita tá É Rita. pesada, né? Seja bem-vinda, Ritinha. Olha, Conseguiu me gente, ver? tem aqui também uma pessoa, Laís, que é um desafio, eu vou lançar ela aqui também. Aqui, ó, é a minha amiga, ela tem um ateliê, ela faz coisas maravilhosas, só que agora ela está com o Ninfoproduto. Ela está lançando aí um curso digital e eu vou trazer ela Aqui pra aqui mim e é tá justamente para o normal. nosso segmento, entendeu? Ó, Amada, eu já estou fazendo o Agora pré-lançamento aqui do melhorou. seu produto, que eu falei com ela. Amada, você tem que ir para dar cara, tem que dar cara. Eu já estou falando aqui, viu, amiga, dos teus produtos. Vamos marcar a próxima live. Pode ir, Laís, e aproveitar que a conexão tá boa. Que melhorou, né? E aí Uhum. aconteceu isso. Eu fiz curso de confeitaria e decidi entrar na área mesmo. Foi difícil? Foi. É fácil? Não é fácil, né? Como eu já tinha falado, quando a gente sai do CLT e vai para o empreendedorismo, é muito desafiador, né? A gente às vezes não tem aquele dinheiro que a gente quer, mas Deus, ele tem um propósito muito maior na nossa vida, né? Então cabe a gente a confiar e a crer que, né, que se ele Essas meninas é planejou, demais, ó. Diz que só sabe comer bolo preferido. Oh, Deus, tem que mandar você lá em Campinas também para comer os bolos da Laís. para comer o doce, né? Então, se Deus ele tem um propósito na nossa vida, a gente tem que confiar, né? A gente não pode Verdade. desistir na primeira oportunidade. Graças a Deus, saí de Minas e investi mesmo na área dos doces. Muita gente de lá ficou me conhecendo, porque às vezes as pessoas associavam a Laís farmacêutica. Mas quando eu fui para a área da confeitaria, o pessoal falou: Nossa, mas a Laís está fazendo doce? E aí, quanto mais a gente posta, mais o pessoal vai conhecendo a gente. Porque a confeitaria é uma área de constância. Você precisa estar sempre presente, porque quem não é visto não é lembrado, né? Você não concorda? Bem Então, isso, com certeza. hoje em dia, essas redes sociais aí, Instagram principalmente, é um aplicativo que ele te dá muita visibilidade. Então, a gente não pode desistir. Eu deixo sempre falando com o pessoal, não desista. Se você tem algo aí, se Deus coloca algo no seu coração, basta você confiar nele. Amém. Essa conexão é uma benção do céu. Porque Enquanto às a Laís vezes vai lá, a gente quer as respostas tá travando lá. das orações muito rápido. A gente fica ansioso, Ó, a gente quer tudo Barbacena no nosso invadindo momento, aqui só a que não é o live. nosso momento. Ela! Hoje Deixa é eu a ver se eu noite do consigo. queijo. Barbacena. Eita lá! Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, ela é de BH, eu tenho um amigo que é de Montes Claros, e eu tenho uma irmã que mora, meu Deus do céu, e agora que eu não lembro o nome, que é a cidade que a minha irmã mora. Veja só a cabeça da mulher. Então, deixa a Minas invadir aqui, gente. Enquanto a Laís vai lá, um dos desafios de nós, confeiteira, principalmente quando está iniciando, quando está no início, eu acredito que isso também é uma dificuldade para o artesão, aquele que também faz prestação de serviço, o que vender, né? Não é só fazer o doce, mas o que vender. Como vocês viram aí a Laís começou com o brigadeiro. E uma descoberta que ela fez que não é qualquer brigadeiro, ela teria que saber o ponto do brigadeiro e fazer o brigadeiro. Mas o que vender, né? Essa é a questão, que no mundo da confeitaria existe N produtos. Então a gente tem a opção de escolher que produto vender, quando vender. Então, o que vender? Essa é uma questão que às vezes a gente fica lá sem saber. Estou falando aqui, Laís, que não é só fazer o doce, né? A gente viu aí que você foi lá, se empenhou, veio para a cidade de Campinas, né? Para o sudeste do Brasil, uma terra muito próspera. Muitos reclamam do interior de São Paulo. Eu sou da capital, não faço mais questão, faz 22 anos que eu estou aqui na região. Hoje faz 3 anos que eu estou residindo em Piracicaba. Feliz aniversário, Cris. Faz 3 anos que eu estou residindo aqui. Calma.
fazemos parte de um lugar muito próspero, muito rico, e quem vem para cá, quem vem imigrar de qualquer outro estado para essa região e souber trabalhar e souber fazer, Laís, ele se dá bem. E no mundo da gastronomia não é diferente. Então eu coloquei aqui uma das pautas. Não é só fazer doce, existe bolo, igual você falou, você começou nos brigadeiros, mas eu vi no seu Insta, você também faz bolo. Então existe aí uma gama muito vasta no mundo da confeitaria. Então quando a mulher vai começar, homens, eu tenho amigos também que entraram na confeitaria, aí vem a pergunta, o que vender? A Laís já sabia o que ia vender, brigadeiro, mas muitos não sabem nem o que vender. E aí é que surgem os grandes questionamentos. Eu conheço pessoas que começam fazendo 4, 5 tipos de doces. Nossa, tem uns abençoados aqui na rua que não é carro que ele tem, é terremoto, Jesus. Isso aparece na hora da live. E a pessoa fica perdida, sem saber o que vender, acaba fazendo 4, 5 tipos de produto, Laís, e acaba tendo prejuízo. E é onde que começam as primeiras frustrações. Com você, Laís, você já estava ali definido que ia vender, que era brigadeiro. Tirando essa questão aí da sua patroa, que foi... A Laís é maluca, né? Já começou pegando a patroa como cobaia. Não sei se eu teria essa coragem. Mas aí, enquanto a conexão da Laís não se decide, eu vou colocando essa pauta, o que vender, né? Sempre tem essa questão, o que vender? Aí depois do que vender, como vender? Hoje, com o mundo aí da internet, com as conexões, tá até um pouco fácil. Quando eu comecei na porta da escola, eu estudava magistério, eu tinha um bebê, né? Na época, meu filho tinha... Quando eu dei início, o Ri tinha aproximadamente 1 ano e meio, o Ricardo tinha. E eu não tinha outra opção naquela cidade. Eu tinha que fazer alguma coisa e eu fui para a porta da escola vender, conquistei o pátio, eu vendia dentro dessa escola. E ali foi que eu comecei a aprender as minhas primeiras vendas e o que vender. Né, que é o tema aqui. O que vender? Gente, sabe o que eu vendia, na verdade? Laís, enquanto você foi lá, eu tô falando aqui sobre o que vender e como vender, né? E eu, Laís, eu comecei assim. O meu Ricardo tinha 1 ano e meio, mais ou menos, o meu primogênito. Eu era mãe solteira, né? Como hoje fala chique, é solo, mãe solo, né? Meu tempo era solteira mesmo. E eu não tinha uma opção naquela cidade que eu estava e eu tinha que fazer alguma coisa para girar dinheiro, para colocar a comida do meu filho ali e tantas outras coisas. E o Ricardo tinha alguns probleminhas de saúde e eu precisava mantê-lo. E eu fui vender na porta da escola geladinho, pirulito e bala. Foi o que eu fui vender. Era o que eu tinha, né? Essa é a questão, era o que eu tinha. E eu descobri, no meio de tudo aquilo ali, que ninguém naquela cidade fazia geladinho de tamarindo. Olha lá, eu e os lançamentos. E eu descobri que ninguém fazia e eu comecei a ganhar espaço, mercado, fazendo geladinho de tamarindo, vendendo pirulito e vendendo bala. O resumo de tudo isso, com aproximadamente 90 dias, eu já tinha conquistado a cantina daquela escola, só que aí agora eu não tinha só mais geladinho, nem pirulito e bala. Eu já tinha uma gama de doces e tinha os salgados lá dentro e de vez em quando eu arriscava fazer um bolinho simples, porque eu não sabia fazer bolo, eu só sabia fazer salgado. E assim deu início. O que vender? Naquele momento eu fui com isso. E infelizmente hoje, com a competição, com tudo que está acontecendo aí, muitas mulheres se encontram perdidas sem saber o que vender. Eu vou deixar aqui uma dica para você. Procure vender aquilo que você mais domina. Essa é uma dica que eu vou deixar aqui para você. Procure colocar no mercado aquilo que você de fato domina. Não só que você domina, mas que você também conheça, porque a gente precisa também conhecer o nosso produto. Então você precisa dominá-lo. Você é bem, você domina, nem que você só tenha um produto. Igual a Laís começou só com brigadeiro. O que vender? Ela começou com brigadeiro.
Primeira receita ficou mole. Mas depois ela já foi ousada, ela já pegou a patroa. Daqui a pouco ela já estava na Páscoa. O que vender? Venda aquilo que você domina. Começa com aquilo que você domina. Pratica, pratica, pratica. Constância. Se você domina bem fazer um tipo de bolo, mas aí eu vou ficar. A minha vizinha vende 2 tipos de... problema da vizinha. Ainda bem que ela vende 2 tipos. Você tem que olhar para você, para o seu tempo, para a sua necessidade, para aquilo que você sabe. Eu sou assim, amadas. Vamos lá, eu sei fazer brigadeiro. A Laís, pelo jeito, aí faz 500 tipos de brigadeiro. E eu fui morar do lado da casa da Laís. Eu fui morar literalmente parede com a Laís. Gente, parabéns que ela sabe fazer Ines brigadeiro. E eu só sei o tradicional. Eu vou anunciar para a rua inteira que eu tenho o melhor brigadeiro da terra. E é só o tradicional. Cada um tem que saber o que faz, como faz. E você tem que ter sempre dentro de você o que eu quero com isso aqui. A Laís tomou uma decisão. O que eu quero? E a Laís chegou. Para a Laís estar aqui hoje, dando o seu testemunho, o seu depoimento, ela teve que traçar algumas metas dentro dela. Laís, a gente já vai daqui a uns 5 minutos, eu já vou chamar a gestão 4i para estar aqui conosco. Conta aí para nós, rapidamente, essa questão. Você veio para Campinas, certo? Porque caiu aí. Você veio para Campinas, você fez o curso. E aí? Como que foi? O que vender quando chegar em Campinas? Gente, não é fácil, né? Igual você falou, não adianta a gente querer abraçar o mundo também e querer vender tudo. Você tem que ver o que você consegue fazer. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu realmente entrei de vez, né, de cabeça para a confeitaria, eu comecei nos brigadeiros gourmet, tanto que ele é o nosso carro-chefe aqui hoje. Comecei a vender bolo caseirinho. Bolo caseirinho é um produto que vende muito, então você pode fazer ou aquela porção de individual, ou você pode fazer aquelas porção, o bolo que você faz naquelas forma forneável que vende bastante. Bolo de pote que tem bastante saída e não é fácil de fazer. É só você pensar assim, eu vou ter 3 massas coringa, uma massa de chocolate, uma massa de baunilha e uma massa de cenoura. Fechou, não adianta você fazer várias massas com vários recheios, porque você pensa, você faz a produção sozinha. Então, você tem que se adequar à sua realidade, né? Então, bolo de pote vende muito. Cone recheado é um produto também que tem bastante saída. Barra de chocolate recheada também tem bastante saída. Você pode fazer prestígio, brigadeiro, que são coisas fáceis de fazer também. Tem outros produtos também que tem bastante saída. Aqueles bombom de pote aberto. Você pode fazer de morango, de uva. Banoffee. É um produto que tem muita saída e a gente não dá nada pelo doce, né? Verdade. Eu tenho uma amiga que toda vez que eu chego nos eventos, ela, Cris, tem banoffee? Banoffee tem muita saída, brownie recheado. Aqui a gente ganhou muito cliente com brownie recheado, né? Você faz 2 camadinhas de brownie recheado no meio, então tem bastante saída. Então você tem que se adequar à sua realidade, né? Não adianta você querer abraçar o mundo, não. Mas é isso. Esses produtos. E vamos lá, Laís. Você veio, estava definida, já sabia como vender. Como você começou a fazer as suas vendas? Primeiro, você mineira, não tinha conhecimento nenhum da cultura do Sudeste do Brasil. Recém-chegada, não tinha amigos. E aí, como vender os seus brigadeiros? Então, primeiro lugar que a gente foi vender os nossos brigadeiros foi na igreja. Na igreja que a gente começou a fazer. E graças a Deus a gente está até hoje, né? Foi onde eu tenho 90% dos meus clientes. Então foi essa divulgação boca a boca, porque a melhor coisa de vender é assim. O WhatsApp também tem bastante venda, só que eu ainda acho que o delivery hoje é a melhor forma de venda. Porque com certeza. Se você faz por encomenda, às vezes a pessoa ela quer comer o doce naquele momento. Ela não quer ter que encomendar para daqui 3 dias e buscar, certo? Então, o Instagram, ele é meio que uma vitrine para o seu negócio, porque você tá ali, faz um vídeo ali naquele momento de um doce que você tá comendo, a pessoa água só de ver o vídeo e ela quer comer naquele momento. Então, o que ela igual faz? o vídeo que você fez aí da tortinha de limão. Fiquei salivando. Você une os dois. Você une o Instagram ali que você tá mostrando o seu produto e o delivery que a pessoa quer pedir aquele produto naquela hora.
ela pensa, se aquele produto tá tão gostoso que eu tô vendo ela comer daqui, eu também quero. E ela vai pelo delivery, certo? Então, Então, aí já a Laís já me deu ela já me deu duas respostas, né? Que era como vender e para quem vender. Então, você já tinha um público, você definiu esse público que era da igreja, né? sim, Ali os fiéis da igreja. Eu também já vendi muito para os fiéis da igreja, né? Era a sua primeira conexão ali de imediato. Então, você deu início, o pontapé, dali veio as demais conexões. Mas, sim. Laís, eu vou, assim, também abordar uma questão aqui conosco, né? De nós, falando agora da parte emocional. Da parte emocional. Eu falo porque eu já vivi isso por anos, tá? E depois de muita terapia pessoal, eu mesma ir lá dentro de mim, sabe? Me pesquisar, me analisar, eu descobri que a gente, por muitas vezes, fica em busca da aprovação dos parentes, dos irmãos, da tia. E a gente, de uma forma assim, até negligente, a gente acaba responsabilizando eles do nosso fracasso. Não, porque eu estou fazendo bolo, por que que a Laís vai comprar bolo da vizinha, sendo que eu sou prima? Né? Então a gente esquece assim que ninguém é obrigado a comprar conosco. Pode ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso primo. Cada um também tem seu gosto. Talvez o seu brigadeiro não é o ponto que eu quero. E a gente fica em busca de aprovação, né? Fica em busca dessa aprovação e é onde que nascem as frustrações, certo? Então, assim, eu acredito que algumas de vocês aí, confeiteiras que estão aqui conosco, outras que... Tem amigas minhas mesmo aqui, a Gláucia, ela também é artesã, aqui a outra abençoada, tem várias amigas minhas aqui que também é do mundo do empreendimento, né? Do empreendedorismo, e a gente peca muito com essa história de ficar achando que os parentes têm que nos aprovar, têm que estar conosco, e nem sempre é aonde que a gente cai nas armadilhas, a gente acaba podando, a gente acaba procrastinando, a Que é o gente fica aí sim, fazendo autossabotagem, porque a gente sim. está sempre em busca. Você, Laís, em algum momento, né? Você começou lá em 2016. Estou falando aí de 6 anos, né? De 5 a 6 anos. Em algum momento você também teve esse tilt de ficar em busca de aprovação? Sim, às vezes a gente acha que o nosso produto não é bom o suficiente, a gente fica muito se comparando, né, com o outro. Ah, mas o outro faz um bolo mais bonito, ou eu faço um bolo meia boca, e a gente acha que tem que estar tudo perfeito, né? É o que eu tento falar para os meus amigos também que estão nessa área, que é o seguinte, a gente pode colocar 5 confeiteiras numa bancada e dar a mesma receita, não sai igual. Cada um tem o seu toque, cada um tem o seu jeito de fazer, então não fica igual. Então a gente não tem que se comparar. Muito pelo contrário, a gente tem que ajudar o próximo, né? A gente tem que pensar da Laís, eu mesma forma que. eu já dei aula aqui nos CRAS, né, de padaria e culinária trivial, e sempre quando alguém vem me pedir uma dica, vem pedir aula, eu sempre ensino aqui na minha cozinha uma coisa ou outra, eu sempre digo, deixa a tua essência lá. Sim, Deixa a tua essência. faça seu Eu vou melhor. dar aqui uma comparação, parece ser boba, mas é só para a gente contextualizar e entender o que eu quero falar e a sua linguagem. Eu faço uma costela para minha família e o meu primogênito é louco por essa costela. E quando ele tinha ali uns 3 a 4 anos de namoro com a Bia, que é a sua esposa, ele começou a martelar na cabeça dela. Ai, você tem que aprender a costela que a minha mãe faz. Você tem que aprender a fazer a costela que a minha mãe faz. A maioria dos homens tem essa mania que a namorada, a noiva, a mulher tem que aprender a comida que a mãe dele faz. Aí ela... E aí um dia ele falou, mãe, a senhora tem que ensinar a Bia a fazer a costela que a senhora faz. Eu não falei nada naquele momento, né? Agi ali como se eu tivesse entendido. Aí ele me chega com um monte de carne, assim, daquelas costelas, e falou, ó, mãe, eu trouxe aí pra senhora ensinar a Bia. Eu falei, beleza, pode deixar aí. Ela veio, eu cheguei, primeira coisa que eu disse a ela, eu falei, primeiro, você não é mãe, tá? Você não é mãe dele. Segundo, você é namorada. Terceiro, você não é propriedade dele para ele ficar dizendo que você tem que fazer o que deixa de fazer. E quarto, você veio passar o final de semana na minha casa para ficar com ele, não ser cozinheira. Então, querida, eu vou só te falar por que é que essa tão famosa costela é desse jeito. E ele nem sabe o porquê e ele nem sabe os ingredientes. Ela falou, ai, Cris, é verdade.
Falei, cada um, Beatriz, tem um jeito de cozinhar, tem uma forma de cozinhar e todo mundo tá bem. Então não queira me copiar e ele vai ter que aceitar você do jeito que você é. Pronto, ela ficou toda ali, ficou maravilhosa e quando ele veio, e aí, Bia, você aprendeu? Ela falou, primeiro, eu não sou sua mãe. Segundo, eu também ainda não sou sua esposa. E terceiro, eu não sou obrigada a aprender com a sua mãe. Eu pensei que é comigo, ó, que aluna boa. E aí ele veio, ele falou, nossa, mãe, a senhora não quis ensinar? Eu falei, não, não é que eu não quis ensinar, querido. Cada um tem um jeito, Ricardo. Sim, cada um Por tem trás dessa costela tem uma história. Ela tem uma história e é tempero simples. É coisa simples. Não vamos querer carretar a menina, ela não é obrigada a fazer o que eu faço. E assim eu trago para nossa área também. É aquilo que você falou. Se você faz o brigadeiro, eu faço o brigadeiro, cada um fez, só que cada um tem uma essência, cada um tem a sua essência. Então eu sempre falo isso para as pessoas. Deixa a tua essência. E olha, Naís, eu vou te falar uma coisa. O início, há 22 anos, quando eu comecei a fazer bolo, pensa no bolo horrível. Era horrível. Mas ninguém colocava na minha cabeça que era horrível. Eu só acreditava que ele era horrível quando eu comia. Igual um dia eu fui fazer um bolo de abacaxi. Quando eu fui comer, estava amargando. É cada desafio que a gente tem que enfrentar, né? Que não é fácil. E aí eu tive que fazer uma saia justa. E eu peguei uma amiga para cobaia. Era aniversário do Júnior, um aninho. Não, amiga, eu vou fazer o bolo, eu vou fazer o bolo. Amiga, deixa que eu dou o bolo. Gente, o bolo tava horrível. Ninguém tinha coragem. Passado 10 anos, ela chega para mim e diz, ô, Cris, a gente não quis falar nada, mas aquele bolo tava horrível. Nossa. E assim vai, gente. Cada um tem a sua essência. A gente fica nessa autocobrança, achando que todo mundo tem que estar ali conosco. E, gente, eu aprendi a duras penas. Crescer dói. Crescer dói. Você tem que estar disposto a pagar o preço por isso, entendeu? Você tem que estar disposto. E você, Laís, tem a sua essência, eu tenho a minha. Você tem seu valor, seus princípios, eu também tenho os meus. Mas no final de tudo, Laís, todos nós somos vencedores. Todos nós estamos aqui na Terra para somar um na vida do outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Entendeu? Eu sou totalmente avesso que eu sou melhor do que isso, eu faço o melhor bolo. Não, eu não faço o melhor bolo, entendeu? Eu tenho o bolo que eu acredito que é o melhor, mas eu não faço o melhor bolo. Eu tenho o bolo que eu acredito. E para você me provar o contrário, Laís, vai demorar. Mas eu acredito assim, Laís. E você, Laís, qual é a sua posição diante disso? Então, foi Sobre essa questão de um ajudar o outro, de um cuidar do outro. Sim, eu sou muito adepta a isso, eu até te falei, né? Na próprio Deus explica que a gente deve amar o próximo, né? Como ele amou a sua igreja. E eu acho que na confeitaria, querendo ou não, ainda tem um pouco de desunião. Eu acho que se o pessoal fosse mais unido, a gente cresceria mais fácil, né? Quando a gente Com certeza. Porque você pensa, eu aprendi há 6 anos atrás, eu não aprendi sozinha. Teve pessoas para me ensinar. Então eu penso, por que hoje eu não posso ajudar uma colega de profissão que não sabe fazer um bolo de cenoura ou que não sabe fazer um brigadeiro? Então, eu ajudo mesmo. A pessoa é da mesma cidade que eu. Eu vejo que tem várias confeiteiras aqui que fazem os mesmos cursos que eu faço. Por que eu não posso ajudar ela quando ela não sabe fazer um bolo? Por que eu não posso Eu ajudo. Olha, acho que você deve fazer assim, assim, vai dar certo. E eu faço isso com todo mundo. Pessoa que eu não conheço, pessoa que eu conheci agora, pessoa que eu já conheço há tempos atrás, que são da área, ajudo, ensino como é que faz, faço vídeo, mando pra pessoa, olha, você entendeu, não entendeu? Você quer fazer uma chamada ao vivo? Eu acho que um tem que ajudar o outro. Um tem que ajudar eu sou daquela que... Olha, só pra você ter noção, ó, o Igor tá chegando aí. Em 2021, o ano passado. O ano passado, boa noite, amado. Oi, boa noite. Ano passado veio uma pessoa lá da Bahia, ficou um mês na minha casa e eu ensinei ela a fazer tudo. Ensinei sim, fazer bolo, dei aula de marketing, de venda, do meu jeito, daquilo que eu sei, que eu entendo que como quer vender. Ensinei ela a ir para o delivery e falo para você, foi a época da pandemia, ela fazia faculdade de enfermagem, estava indo para medicina, só que com a pandemia ela ficou sem renda e morando lá no interiorzão da Bahia, sem ter com que se manter, ela veio para minha casa, eu a trouxe, ela veio,
ficou comigo, não foi 2020. Ela ficou comigo, tudo, ensinei. Eu pus ela até para ir para a rua, gente. Eu fiz os brigadeiros, mandei ela para a rua. Ela vai para a rua toda embonecada. Ela parecia uma boneca. Quando ela chegou na porta da loja que eu trabalhava, eu olhei assim, eu falei, Deus, eu não acredito, a Barbie chegou, Senhor. O que eu faço com essa menina? Aí ela chegou, eu falei, amada, você tá no sudeste do Brasil, calma. Fui ensinando, e hoje, qualquer dia eu vou chamar ela aqui também, a Beatriz. Hoje ela vive disso, ela não tem outra renda, ela montou com o namorado, chamou o namorado de sócio, eu falei, coloca esse homem para rodar nessa moto aí, já que vocês têm moto aí, põe esse homem aí, traz esse homem para perto de você aí, porque, fia, quando aparece homem, quer trabalhar, que homem gosta de dinheiro, né, não, Igor? Homem gosta de dinheiro, filha. Se colocou dinheiro lá na frente do homem, o homem se anima. Falei, a mulher, mostra para esse homem aí, faz o seguinte, eu dei até um truque para ela. Falei, faz as primeiras vendas. Falei, trabalhe com o emocional desse garoto. Você pega as primeiras vendas, você coloca as notas tudo em cima da mesa e pede para ele contar, boba. Pede para ele contar. Em quanto tempo você fez aquele dinheiro? E ela fez. Aí ele falou assim, nossa, parece que isso dá dinheiro, né? Ela falou, a Cris disse que dá. Tá lá, 2 anos, são sócios. São sócios dele na moto, ele faz os delivery, ela faz. Vira e mexe na minha azucrina. Tá lá, gente, é uma discípula. E daí, deixa a menina viver, deixa a menina ser feliz. Eu tô aqui com os bolos. A vida é dessa forma. E eu fico feliz com isso. A gente não tem que ter vergonha de oferecer o nosso produto, né? A gente sabe a qualidade que ele tem, a gente sabe os ingredientes que a gente usa. E às vezes a gente sai pra rua e pensa, ai meu Deus, como é que eu vou vender esse doce aqui? Como é que eu vou oferecer? E a gente não tem vergonha, a gente tem que ir pra frente, tem que dar as caras, falar, olha, esse é meu produto, eu faço isso, eu trabalho com brigadeiro, eu trabalho com bolo, eu trabalho com doces finos e mostra o seu produto, né? Hoje em dia as pessoas querem que você agregue um valor, né, no seu produto. Então, elas não querem comer um doce apenas, vou ali comer um doce. Elas querem um sentimento a mais ali, né? Uma embalagem bonita. Com certeza. Uma decoração legal. Essa questão aí do humanizar, né, Laís? A questão do humanizar. Laís, eu sou assim. Eu sou uma empreendedora meio, assim, eu sou uma empreendedora meio que maluca, tá? Os meus textos é tudo escrito na hora, não existe nada assim comigo já prontinho. Eu já vi que você é mais metódico, eu sou assim. Ontem mesmo foi bolo para Rio das Pedras. Na hora eu escrevi ali uma frase, um texto para cliente. Teve um outro que foi aqui para o bairro Piracicamirim. Lá dentro da caixinha, na hora eu escrevo. Eu tive uma experiência em junho, eu participo aqui de um evento, e eu levei 5 marmitas de bolo, dos bolos que eles mais gostam. Só um cliente comprou 3 e você não sabe por que ele comprou. Por causa das frases que estavam escritas. As frases que estavam escritas, ele tinha que dar para cada pessoa específica e ainda teve que fez eu ir fazer um áudio para a pessoa que ia receber aquele bolo. É o humanizar. É colocar seu sentimento, é colocar, igual você falou, não é só fazer um bolo. É emoção, a pessoa quer sentir que ela faz parte da cozinha, que ela... Você tem que contar uma história. E comida, ela é muita emoção, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com os sentimentos. Então, a gente precisa entender que o cliente que está do outro lado é um ser humano. Entendeu? É pessoa mais sentimento, que é igual a emoção. Então, a gente também trabalha com isso. Essas coisas acabam aguçando dentro das pessoas. A live tá aqui quente hoje, gente. Ó, a live tá aqui quente. Eu vou soltar o Igor agora aí, pro Igor colocar terror aqui nessa live. Mas em falar em ajudar, o Igor é um que tem que ter paciência, assim. Não é nem de Jó comigo. Não é nem de Jó. O Igor tem uma paciência assim que eu falo, Jesus do céu. Mais um desse na minha vida eu fico milionária. Milionária. Porque ele sabe, eu falo de dinheiro, se é outra coisa, Laís, que aqui as confeiteiras, empreendedor, todos nós devemos aprender a lidar com o dinheiro. Sim. Aprender que trabalhar com o dinheiro, trabalhar as nossas emoções.
trabalhar as nossas emoções e ter esse medo, tirar esse mito de falar do dinheiro, não, mas porque se você vai lá na live e falar que você vai ficar rica, você está sendo presunçosa, você... Não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém trabalha por trabalhar, vamos tirar isso. Não é só, eu gosto de fazer bolo, gosto, a Laís ama fazer os brigadeiros, ama, lógico. Mas não é romance, gente. Isso aqui não é a casa da Barbie. Isso aqui não é a casa da Barbie. Hoje mesmo. Ô, Senhor do céu, agora eu tenho... como é que é o nome lá, Igor? Que eu tenho, não sei o que lá, digital. Eu nunca decoro. Eu tenho lá o negócio agora digital. Eu aprendi a falar agora que eu preciso de nota XML. Isso é dinheiro. Isso é tributo que eu tenho que pagar para o governo. Hoje eu tive que desembolsar 235 para pagar o tal. Eu acho que é cartão digital. É alguma coisa dessa que tem que pagar para emitir nota. Se quiser crescer, tem que fazer. Então, assim, a gente tem que tirar esse mito, Laís, esse medo de falar de dinheiro, de colocar o preço justo em cima do seu produto. A gente tem que parar com isso. Ô, Igor, como é o nome lá do negócio que eu tenho, que eu conquistei hoje lá? É o que? Digital? Como é que é? Ah, certificado digital. Ah, Certificado digital, amiga. E é dinheiro que vai. É dinheiro que vai. Outra coisa, Laís, eu vou passar a fala para o Igor. Tá. Eu sempre falo para o Igor e falo para algumas pessoas. Um dos maiores problemas na confeitaria é o romantismo. Essa história de romantizar, essa história que muitas que já estão aí, já conquistou o seu patamar, já conquistou o seu degrau, parabéns para elas, foram sábias, inteligentes, o mérito é de cada um tem a vida que merece, a profissão que escolheu para ter. Só que não é esse romance inteiro não, gente, não é, eu sempre falo, para com esse romantismo, uma que eu na teoria mesmo, eu não sei se é romântico, eu não tenho nada de romantismo, entendeu? Eu sou nua e crua, pronto e acabou. Dizem que a Cris é meiga. Eu não vejo meiguice nenhum, mas tá tudo bem. Estão dizendo, tem que parar com esse romantismo, gente. A realidade é outra, a verdade é outra. Quando a gestão 4i chegou, que começou a me fazer um monte de pergunta, aí eu falava, lascou, eu não sei nada, né? Eu falava... Aí eu sempre faço aquela mesma pergunta, traduz, né? Traduz, porque eu não sei. E se eu quero aprender, eu tenho que ir em busca de quem está disposto a ensinar. Então, vamos deixar esse romantismo de lado, vamos vir para a realidade. A vida, ela não é fácil, ela não é simples, mas é bom viver. Só que viver também com estabilidade financeira é melhor ainda. Fazer o que gosta, mas também ver que no mês você tem o dinheiro. E outra coisa que eu aprendi com os grandes aí da vida, e vira e mexe eu faço isso. Outro dia mesmo eu abusei. Você tem que pegar o primeiro pagamento, você já tem que tirar o seu e nem que seja tomar uma água. Né? Nem que seja tomar água. Outro dia eu fui lá em São Paulo trabalhar, eu fui lá no teatro, Laís. Né? A gente estava em São Paulo, lembra lá? Fui lá no teatro, aí eu falei, Igor do céu, o olho da cara vai ficar isso aqui. Pois eu falei, não quero saber de valor. Eu mereço, eu trabalho, eu estava ali por mérito meu. Eu trabalhei, então a gente também tem que ir em busca disso aí. Mas vamos lá, eu vou agora passar a bola para o Igor. Depois, Laís, se você quiser fazer alguma pergunta para ele. Mas agora a gente vai para a parte tocante. Tocante, né? E até aqui, Igor, foi tudo muito bonito, né? História, brigadeiro, bambambam, ppp. Agora vamos para a parte, as cifras. As cifras. A questão agora é investimento. Investimento. Semana passada o Igor deixou aí, e as pessoas que fizeram as perguntas, tá aqui, viu, Igor? O Igor falou aí uma questão dos 5 Cs do crédito, né? 5. Uma ele já tinha dito, e eu confesso que eu já esqueci. E ele vai falar aqui para nós, justamente, Laís, assim como eu, como você, existem algumas aqui que já iniciou um tempo e outras que querem iniciar e algumas que estão iniciando. Então, a questão agora lá, e o investimento inicial? Como fazer? Legal. Onde buscar? De que forma? Igor, meu amado, se apresente. Tem muita gente hoje aqui de Campinas, Igor. Ó, Igor, nós tá chegando em Campinas, viu, Igor? Essa Campinas, Igor, tem amor por nós, porque nós estamos chegando em Campinas. Tem um monte de gente aqui de Barbacena, Campinas.
E a Barbacena é lá de Minas, tem gente de Minas, Barbacena, Campinas, Piracicaba. Tem uma amiga minha lá da Bahia aqui também. Eita, é nóis. Vai lá, Igor. Como que a gente faz, Igor? Já estamos a nível nacional. Que bom, que bom, que bom. Isso aí, Arantes. Bora lá. Eu vi muito aqui na conversa, né? E eu queria levantar alguns temas, né? Economia comportamental. Como a economia comportamental pode te ajudar a faturar mais, né? Então, entender realmente essa economia comportamental, né? E aí eu sempre gosto de números, né? Então, de fato, no seu PDV, né? No seu ponto de venda, é ali onde você vai coletar esses dados de economia comportamental, né? E, de fato, entender como você vai alavancar a sua empresa através do comportamento do seu cliente, né? E uma outra coisa que eu vi aqui muito forte também, né? É que o sol nasce para todos, né? Então, todo mundo tem uma proposta de valor diferente chegar ali para os seus clientes, né? Achei bem bacana isso aqui da live. E realmente tomar aí o cuidado com o efeito manada, né? O pessoal fala, vai para um sentido, parece que todo mundo quer ir, né? Não, pare, pense um pouco, veja se faça sentido ali para o seu negócio, né? Porque esse efeito manada realmente mata muita gente no meio do caminho, né? E agora vamos falar então um pouquinho aí dos 5 Cs, né? E aí eu estava indagando aí a parte de crédito, né? Quando você vai no banco, uma das partes que o banco olha são as conexões, né? Um dos 5 Cs é conexão. Então imagine se você olha, tem muita fintech, né? Que olha as redes sociais para ver se realmente você tem boas conexões. O que as conexões elas vão dizer? Elas vão dizer que se você tem um bom um pool, né, uma piscina ali de clientes, onde você pode, de fato, você está vendendo, que você não vai ter... É uma mitigação que o banco faz na análise, né, para entender que realmente você tem bons clientes ali, que você vai ter liquidez, você vai conseguir pagar aquele crédito, né. E vamos falar aí um pouquinho de investimento, né, como começar, onde investir. A maioria dos empreendedores no Brasil, né, começam a investir nas suas pequenas empresas através do fundo de garantia, né? Vão lá, resgatam e realmente começam o seu negócio, né? Obviamente que se a pessoa tiver uma reserva, né, tiver bons investimentos em outros papéis no mercado de capital, ele vai conseguir ver realmente a oportunidade do dinheiro, né? Ou seja, se eu pegar esse dinheiro que está investido, eu consigo rentabilizar melhor, né, através de uma empresa. Geralmente, se você tiver um bom processo, um bom negócio, uma boa proposta de valor, né? E aí a gente quer citar aí um modelo de negócio. Se você tiver um bom modelo de negócio, com certeza você vai rentabilizar mais do que o título ali que você está comprando no mercado de capitais, né? Sendo ela ali renda fixa, sendo ela ali um tesouro, sendo ali uma ação, né? Tem muita gente aí que entra no mercado de capitais querendo ser uma seguradora, né? Fazendo seguro aí sem entender realmente o mecanismo daquela economia, né? Então, qual que é o seu perfil de risco-retorno, né? E, obviamente, que tem um estudo da economia que fala que tem uma carteira ótima, né? Um ponto de equilíbrio ali, né? Você precisa entender o seu, qual é a sua curva, né? Ali de ponto de risco e retorno do seu perfil de investidor, né?
Porque lembrando aqui que não só mercado de capitais, né, mas você é um investidor, um sócio investidor da sua empresa. Né? Então você tem que realmente ali olhar que a sua empresa faz parte da sua carteira de investimentos. Né? Perfeito. Igor, Se tem, olhando para nós aqui, né? Você está tendo aí uma experiência meio louca no mundo da confeitaria, né? Não sei se antes de nós aqui, qual era a sua experiência, como que era. Olhando assim, olhando agora com o seu olhar para o mundo da confeitaria, você tem visto aí que é um mercado amplo, é um mercado competitivo, mas também se souber trabalhar, é uma área que dá uma boa rentabilidade. Dentro disso, Igor, existem várias preocupações, né? Uma delas é o fluxo de caixa. Uma delas é fluxo de caixa. E eu vejo que muitas de nós perecemos com essa questão do fluxo de caixa. Às vezes todo mundo aqui pode saber o que já é um fluxo de caixa, mas alguns não sabem. Então, assim, você que aí é do mundo da economia, que tem essa questão da consultoria de gestão, você consegue explicar, assim, sendo sucinto, o que seria o nosso fluxo de caixa da nossa realidade? Legal. Vamos lá, gente. Fluxo de caixa tem uns 3 termos que são estruturados no mercado. Um é o fluxo de caixa indireto da contabilidade. Um é o fluxo de caixa direto, né, que é aquela da tesouraria, né? E como que você entende os dois, né? E como que você junta os dois, né? Você junta os dois entendendo o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro, perdão, né? Então, através do seu capital de giro, ou seja, de uma contabilidade geral bem feita, né? E ali entendendo as suas entradas e saídas, você consegue fazer esse estudo de capital de giro, né? E entender realmente, de fato, como você vai alavancar esse capital de giro ou não, né? Perfeito. Mas voltando lá nos 5C, que eu estou curiosa para saber quem é esse 5C. Um eu já sei que é conexão, né? Eu estou curiosa, Laís, para saber agora o 4C. Ah, legal. Vamos falar do caráter, né? Do caráter de quem pega aquele empréstimo, pega aquele financiamento. Né? Cara. Perfeito. E o que é o caráter? Aonde que o banco consegue fazer a análise do seu caráter, né? O que é a definição ali de caráter pro banco, né? Você é um bom pagador, você paga a conta em dia, e como que o banco ele consegue mensurar isso, né? O banco ele consegue mensurar isso através do Serasa, né? E aí, dependendo do país que você está, outras plataformas também, né? Então, caráter e conexões são 2 dos 5 Cs ali de crédito, né? Tem muita gente que discute 7 Cs, né? Tenta esmiuçar os 5 Cs em mais Cs, né? Mas são esses elementos, juntamente com o entendimento da política daquele crédito, né? Ou seja, você não vai pegar um financiamento de agronegócio de soja, né, para utilizar dentro de uma confeitaria, né? Você tem que entender se realmente qual é a política daquele crédito que você está tomando. Então, a política de crédito, ela é uma política que a instituição financeira faz, né, que mostra a vontade dela de aplicar. Né? E aí, muitas vezes, você tem que ir para bancos aí de segunda linha, que o pessoal chama, né, que é saiu da praça comum, né, que seria aí os grandes bancos, né, para conseguir realmente linhas que façam sentido para o seu negócio. Perfeito. Pode continuar.
E, e tudo isso, então, impacta, né, no apetite ali do banco de risco-retorno. Porque o banco, de forma indireta, né, ele é uma instituição ali que vai pegar dinheiro de algum lugar e vai jogar para empréstimos. E essa diferença é o famoso spread, onde que ele precisa pagar toda a parte tributária dele, né, e ter lucro. Né, como que banco tem lucro? O banco, o banco ele tem lucro ali nessa intermediação, né, das pessoas que são investidoras e das pessoas que são tomadoras de crédito. Né? O que acontece? Ok. Vamos lá. Só para contextualizar aqui o pessoal, as meninas entenderem. A gente fala que não... lembra que eu falei da questão do romantismo, né? Então, eu vou fazer o brigadeiro, igual a Laís, eu vou fazer o brigadeiro vai ficar legal. Ela descobriu que o brigadeiro estava mole, o brigadeiro não deu certo, foi dinheiro pro lixo, ok? Seria seu primeiro investimento, foi embora. Aquilo ali saiu de algum lugar e ele tem que retornar, né? É a lei do retorno. Fez os próximos investimentos, tem que ter a lei do retorno. Então, às vezes a gente cai numa pequena que se torna grande contradição, achando que vai trabalhar pela fé, tá? Que vai trabalhar pela fé. Lógico, tem que ter fé, sim, né? O Igor tá comigo aí, eles vê que eu sempre bato nessa tecla. Às vezes você fala assim pra mim, não, Cris, mas que você já tem nome, as pessoas já te conhecem, vai pela fé. Tá, tudo bem, eu vou pela fé. Mas eu tive uma reunião com os meus filhos e falei, meus queridos, a única coisa que cai do céu hoje é chuva. E mesmo assim tem o tempo dela vir. Eu não vou chegar e falar assim, Senhor, manda a chuva e a chuva vai cair, não. Até a natureza também tem o seu tempo, a lei do retorno. Então, voltando para nós, a gente precisa entender o seguinte. Pegou R$50, foi assim que eu comecei. Faz hoje 3 anos, literalmente, há 3 anos atrás, essa hora, eu estava desembarcando aqui e vindo morar aqui. Quando eu cheguei no apartamento, falei, meu Deus, eu vou morar num ovo. O que é isso, Senhor? Eu comecei com R$50, mas eu tive que devolver, porque era um empréstimo. É como o Igor falou, a questão do caráter. Eu não fui nem no banco, né? Eu fui no ex, empresta aí R$50. E aí eu fui lá no crédito com ele e eu tive que devolvê-lo, porque era um empréstimo. Então, peguei 50, com aqueles 50 eu fui multiplicando. Um outro ponto que confeiteira, Igor, boa parte comete, tá? Fez a Páscoa, R$5.000 entrou. Ela vai lá e ela acha que ela vai gastar os R$5.000 é dela. E aí passa o Dia das Mães, chegou o Dia das Mães, não é, Laís? Verdade. A fatura do cartão chegou, 10 pares de sapato. Porque foi o que? Esse é o lucro da Páscoa. Não, esse já é o prejuízo da Páscoa. Fez 5.000 na Páscoa, tá, mas quanto foi que eu gastei? Quanto foi que eu precisei para investir para ter 5.000? Então, esse 5.000 não é meu. E aí vai lá, gasta tudo. E aí vem o que o Igor falou, a questão do caráter no crédito. Alguém confiou em você, alguém te deu a mão, ela te estendeu a mão, e aí chegou, talvez ela pegou R$1.000 emprestado, ela teve lá a benevolência de fazer o milagre, né? O milagre que foi dar a cara, vender, fazer o produto, junto com a sua fé, faturou 5.000, mas ela não tem 5.000, 1.000 ela tem que devolver, certo? 1.000 ela tem que devolver, pelo menos 2.000 ela tem que pegar e refazer seu estoque, tem aí 2.000, ela tem que pagar as demais contas e ficar aí R$1.000 para ela. Esse seria o lucro, isso é uma conta bruta básica. Laís, você tem amigas que já fez isso ou você também já cometeu esse pecado capital? Já cometi esse pecado na primeira Páscoa. A gente acha que eu tô dizendo, Laís! Muito, e aí quando você vê, era despesa que você tinha que pagar, era várias parcelas que você faz de embalagem, de chocolate, aí não tem lucro nenhum, isso acaba gastando o dinheiro todo. Não, sem contar outro detalhe, eu sei o que eu tô falando, Laís. Compra N embalagens,
vai na fantasia, no romantismo, compra N embalagens e às vezes sai tudo e às vezes fica embalagem, ou seja, dinheiro parado. Dinheiro parado. Eu falo que eu estava falando comigo mesma, eu deveria ter estudado 2 profissões na Terra. Uma que era o meu primeiro sonho, era fazer administração. Só que aí o Ricardo chegou e os meus pais de criação falavam sempre para mim assim, Cris, esse é o diploma que você vai me entregar, Cris? Esse é o diploma? Porque eu fui para fazer a faculdade e voltei com o Ricardo. E a segunda faculdade, eu falo que eu deveria ter estudado Direito para depois ir ser juiz e ainda por cima ser investigadora. Porque tem uns bichinhos que eu sei investigar, é a tal das confeiteiras. Todas caem nessa ilusão. Sim. E eu falo assim, que eu sou meio que bruta, né? Tem uns amigos meus que falam que eu sou bruta. Bruta por quê? Acho que devido às pancadas que eu já tomei, eu não tenho mais essa ilusão. Não tenho mais essa ilusão. Então, eu nunca comprei, eu sempre fui mão de vaca. É pasta, mas eu vou comprar embalagem que eu sei que eu posso usar em outra coisa. Sim, essa é a Porque estratégia. justamente, Laís, para mim não ver meu dinheiro parado. Para mim não ver meu dinheiro parado. E aí é onde que entra o nosso caráter. Alguém confiou em nós. Alguém deu crédito para nós. E aí, se a gente não vai? Aí, outro ponto que o Igor falou, as conexões. Você não foi para a igreja? Sua primeira conexão não foi igreja? A igreja ramificou para você. Conosco também não é diferente. Então, assim, mesmo que seja dentro do crédito, a gente também tem que trazer isso para a nossa vida real. Nem tudo é flores. Sim. Até o Igor que presta serviços, aí também tem tem aí seus dias, né, Igor, de muitas águas claras, mas também tem o dia das águas escuras. Tem o dia do verão, né, que a gente abre a janela, parece que o sol fala assim, eis-me aqui. Mas existe os dias também que você abre a janela e o inverno fala, eu vim e vou ficar. E aí? Né? Eu vim, vou ficar, e aí o que fazer? Eu falo que eu sou um tanto pé no chão. Às vezes pode falar, ai, Cris, você é pão duro. Não é ser pão duro, gente. Eu acho que é uma questão de bom senso e de equilíbrio. A gente precisa também ser sensata, ter bom senso, não comprometer demais o pouco que já tem. Porque assim, ó, no mundo dos negócios, o que vai fazer você ter lucro não é sempre o preço final. O que vai trazer lucro para você é seu estoque, no nosso caso. É o nosso estoque. Eu não trabalho com estoque cheio, amadas. Eu não tenho esse negócio de lá. O leite condensado pode estar na promoção, está na promoção. Eu vou trabalhar segundo a minha produção. Se essa semana vai sair X produtos e o leite condensado tá com preço bom, tá. Se eu vou usar 5 caixas, eu compro 6. Tá? Porque é um estoque parado, é igual embalagem. É onde vai o maior lucro. Não só na confeitaria, como lojistas e tudo. É onde vai o maior lucro. É nas embalagens. É nas embalagens. Gente, a gente precisa ter atenção com tudo. A menina que veio me ajudar aqui, acho que amanhã ela vai falar assim, meu Deus, será que eu volto? Ela, sexta-feira, gente, isso é realidade. Ela lavando e eu só observando. Eu falei, Deus, eu coloquei um detergente cheinho pra ela. Eu já dei o toque 4 vezes nela que tem sabão. E tal, eu deixei, gente, quando deu 4 horas da tarde, que tava lavando as últimas louças, eu virei pra ela e falei, amada, desse jeito você nunca vai ser rica. Aí ela falou assim, por que você tá falando isso? Eu falei, se todo dia você gastar meio detergente, 250 ml de detergente todos os dias, de segunda a sexta, eu tô falando de 2,5 litros de detergente por semana. Isso pra mim é 10 litros de detergente por mês. Ela ficou assim, ai, Cris. Eu falei, querida, você é uma cifra pra mim. Aí ela, ai, me desculpa. Eu falei, não, eu só tô te ensinando, porque se no futuro você também quer ser confeiteira, então aprenda a economizar desde o detergente até a sua embalagem. Aí ela, tá. Eu falei, eu já te dei 10 toques, tem sabão. Tem sabão. Laís, eu já fui estoquista de restaurante. E eu era odiada. Todo estoquista, ele é odiado.
Ele é odiado, seja na farmácia, ele é odiado. Porque o estoquista, ele tem um único objetivo, manter o estoque sempre em dia e de preferência cheio. Faça seu milagre. Temos que trabalhar com as nossas per capita. Então, ela hoje já olhou assim, ela falou, Cris, você acha que eu uso? Eu falei, tá regular, precisa melhorar, querida. Então, assim, a gente precisa entender essa questão dos 5 Cs, como o Igor já explanou aí para nós, mas também trazer para a nossa vida real em todos os aspectos. Não se iludir, não achar que tudo é flores, não pensar que se você também não arregaçar a manga vai. A fé, ela existe, ela precisa existir. A fé sem a obra é morta e a obra sem fé também é morta. É impossível sem fé agradar a Deus, mas a gente precisa ter pé no chão, ter domínio próprio, ter controle e viver dentro da nossa realidade. Ou então a gente vai viver a vida inteira como crianças no paraíso da Alice das Maravilhas, né? Que nem a Alice tem essas maravilhas inteiras. Ok? Vamos lá, Igor Arantes. O Igor Arantes é o CEO da Gestão 4i, né? A Gestão 4i que põe um monte de interrogação na minha cabeça. Gente, todo dia eu falo, meu Deus, onde o Senhor me arruma tanta coisa para falar na minha cabeça? Às vezes eu fico... É porque ele não vê do outro lado, sabe? Eu faço umas caras e bocas e falo, Jeová, o que eu arrumei para minha vida? Mas a vida é uma eterna escola. Existem pessoas, agora aqui filosofando, existem pessoas que ela vem na nossa vida e ela fica, ela permanece, mas existem pessoas que são escolas. Elas vêm, nos ensinam o que tem que ensinar e vai embora. E tá tudo bem. Né? Espero que o Igor fica, tá, Igor? Pelo amor de Deus, enquanto a minha empresa não expandir, você fica. Continue sendo a minha escola, meu MBA aí, me ensinando. Mas o principal de tudo é que o nosso objetivo aqui também é passar a informação para frente, né? Assim como a Laís, assim como a Gestão 4i está aqui conosco, passando seus conhecimentos, ensinando, né? De uma forma voluntária, de uma forma humana, o que é o mundo do empreendedorismo e não para desmotivar. O nosso motivo aqui não é desmotivar, ao contrário, é que você aprenda e comece da maneira certa, que você faça as coisas da maneira correta, que você cresça, que você expanda, que você prospere. O sol, gente, tá aí. Ele brilha tanto lá no bairro do Igor, aqui, como em Campinas. Hoje, nesse exato momento, tá a lua, mas o sol tá brilhando em outros continentes. O nosso objetivo aqui é te ensinar a crescer, a prosperar, a multiplicar, que a tua família tenha uma vida próspera, uma vida de abundância. Chega de escassez na nossa vida, né? Nós somos, olha, tem uns libaneses aí que de vez em quando azucrinam a minha cabeça. E teve um que hoje me fez a seguinte pergunta. Ô, Cris, eu tô querendo ir morar no teu país. E o que você me diz? Eu falo, querido, primeira coisa, você perguntou para a pessoa errada, porque eu amo a minha pátria, eu não vou falar mal dela. Segundo ponto, a minha pátria, ela é riquíssima, riquíssima. Você me mostrou tudo que tem de belo na tua terra, mas a minha consegue ser mais rica. Terceiro, tem alguém aqui que vai te dar um suporte? Tem. Quarto, você já tem um financeiro para se manter aqui o tempo que você vai ficar? Quinto, eu tô indo ali, eu já volto. Faz acho que 6 horas que eu não voltei mais lá. Ou seja, enquanto às vezes a gente não valoriza a nossa pátria, tem gente lá fora de olho na nossa pátria. E sabe o que é o interessante? É que eles vêm aqui e arrebentam. Eu já tive patrões libaneses. Meus primeiros patrões eram libaneses. E eu aprendi coisa fera com aqueles... Ficava lá falando a língua dele. Eu aprendi. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa como brasileiro. Eu bato sempre na tecla. Nós, brasileiros, não temos uma mente preparada para o empreendedorismo. A gente tem mente de CLT. A gente tem mente de escassez. Infelizmente, isso começa desde a nossa infância. Fazemos parte de uma pátria riquíssima, mas estamos no ranking de pobreza, né? Mental. Eu não falo, não é pobreza cultural, cultural sim, mas é uma questão de pobreza mental. Mental. Então, assim, outra coisa para você ser próspero no mundo dos negócios. Fica aí a dica. Ande com pessoas que sabem mais do que você. Ande com pessoas que sabem muito mais do que você. Ande com pessoas que têm princípios e valores como o seu.
E que vai te ajudar também, né? Pessoas que vão compartilhar com você conhecimento, né? Porque não adianta você andar com um monte Exatamente. de gente e a pessoa é egoísta, né? É o que eu falo pro Igor. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósito, entendeu? Então, assim, ande com pessoas que sabem muito mais que você. Eu, com 15 anos, só queria estar com a galera de 21. Quando eu tinha 21, tava com a galera dos 30. Hoje, com 46, eu tô com a galera aí dos 35, as galera dos 50. Por quê? Sabe mais do que eu, tô dentro. Se não sabe, eu caio fora. Porque de mediocridade já basta o que eu aprendi a minha vida inteira. Medíocre por medíocre, fica como você tá. Então, aprenda a trazer pessoas que de fato vão agregar valor ao teu negócio. Vamos lá, meu amado. Tem ainda os terceiro, tem o segundo e tem o primeiro para terminar a nossa live. Ah, legal, legal. Deixar ficar a noite Vamos, inteira. vamos citar aqui, então, colateral, né? Então, Colateral. isso. Pense muito bem no efeito colateral, né? O que é um colateral? São as garantias. Se você dá menos risco para o banco, ele consegue uma taxa melhor, né? Ou seja, se dentro da política daquele crédito que você vai pegar, você conseguir dar algumas garantias, né? Você vai conseguir uma taxa menor. Vou dar 2 exemplos aqui, né? A Guide, para quem é investidor, né, uma corretora distribuidora de valores, né? Ou seja, todo aquele papel que é negociado em bolsa, né? Ela consegue fazer travar os seus papéis para te dar um financiamento a uma taxa muito baixa. Praticamente é uma taxa de exportador. E o que é uma taxa de exportador? É uma taxa uma taxa britânica, né? Por quê? Porque ele tem garantias de papéis ali na operação, né? Ou seja, ele tem colateral com garantias reais ali, né? Que ele bloqueia dentro da sua carteira para conseguir te dar ali uma taxa melhor, né? Um outro exemplo, né? Olha eu falando das corretoras de valores aqui, né? Vamos citar a XP. Por que a XP consegue no seu cartão de crédito dar uma taxa de ali de capital de giro, né, de rotativo, né, que o pessoal chama, no cartão de crédito ser as top 5. Não vou nem falar de top 10, segundo o Banco Central, né? A XP consegue nesse segmento, né, que tem uma política ali de rotativo de cartão de crédito, ser uma das melhores. Mas por quê? Porque ela faz a mesma operação que a Guide, né, que é uma outra corretora que eu acabei de citar. Ou seja, elas conseguem também pegar papéis como garantia da sua operação ali do cartão de crédito. Portanto, ela consegue, né, através do colateral, né, ter uma garantia ali real da operação de crédito. O que ela faz com que ela consiga ser top 5 com uma constância grande ali quando você vai fazer a pesquisa no Banco Central, né, de melhores taxas de rotativo de cartão de crédito, né. Um outro exemplo aqui, que um terceiro exemplo, né? Falei que ia dar 2, deixa eu dar um terceiro. Tá travando. Vocês já viram instituições financeiras aí, bancos, que você dá uma garantia de uma casa, de um carro, e ele consegue uma taxa melhor? Isso também é um colateral com um risco, né, com uma garantia real, que a pessoa consegue executar aquele bem, né,
para ele consegue executar aquele bem como garantia da sua operação de crédito. Vocês já devem ter visto algumas operações aí de fintechs que trabalham com garantia de carro, de imóvel e outras operações de crédito. Isso. Né? Então, isso faz com que a sua taxa de juros seja menor, porque o risco para a instituição financeira vai ser menor. É como se fosse uma hipoteca? Quase isso. Quase isso. Né? Pode fazer um comparativo com hipoteca, sim, né? Mas não hipoteca, ela pode ser uma das garantias, né? Entendi. Não é em todas as operações que são uma hipoteca. Outro ponto aqui, que aí eu posso... E aí porque você consegue taxas ruins, muitas vezes, em banco, né? Porque ele não tem esse colateral, né? Essa garantia real de algum bem, de algum produto ali financeiro que dê essa garantia. Perfeito. Então, esses tipos de operações, né? E aí é o apetite do banco tomar esse risco maior, porque ele quer uma rentabilidade maior, né? Só que, obviamente, na gestão do banco, ele pulveriza isso, né? Em muitos credores, que faz com que a operação do crédito dentro da carteira do banco, na tesouraria do banco, seja um risco mitigado ali pela pulverização daquele crédito, né, daquela carteira de crédito. Pergunta. Igor, dentro de tudo isso aí, quais os cuidados que nós devemos ter? Por exemplo, nós que somos MEI, pequenos empreendedores, a gente tem um CNPJ, vai lá no banco, né? E o banco fala, ok, você tem um crédito aqui, X e tal. E a gente corre o risco aí de se fantasiar, de ficar animado, né? Com tudo isso aí. Quais os riscos que a gente pode ter e quais são os cuidados que a gente precisa nesse momento, Igor, de pegar um crédito? Realmente buscar bons créditos na praça, né? Isso aí o consultor ele consegue te ajudar bastante. Então a gestão 4 consegue te ajudar a pulverizar, buscar, né, dentro do Banco Central, procurar as melhores instituições financeiras. E uma coisa que as pessoas erram muito, né? Acham que só a taxa de juros é suficiente, né? Só que tem um monte de taxinha administrativa que você tem que colocar no cálculo, né? Porque muitas vezes uma instituição pode ser um juros um pouquinho mais alto, mas com poucas taxas administrativas ali embutidas, né? Então isso, essa junção chama, né? Essa junção chama de custo efetivo total da operação. Deixa eu dar boas-vindas para meu filho. Primeira vez que o Ricardinho tá numa live aqui. Seja bem-vindo, meu filho. Acho que a orelha dele queimou lá de tanto que a mãe dele falou dele aqui. Travou lá pro Igor. O Igor vai voltar. Ouvindo aqui a gente falar sobre créditos, Laís, eu não sei se você já chegou a buscar crédito, né? E aí chega uma hora, Laís, que a empresa cresce e a gente precisa pensar também fora da caixa, não é verdade? E aí vai chegar uma hora que a gente pode sim precisar, e é onde que a gente tem que ter cuidado. Você já chegou a precisar fazer um empréstimo, alguma coisa assim, Laís? Não, ainda não. Não precisa ainda não. Beleza, né? Então, assim, eu falo porque eu também não, né? Mas, assim, eu vejo que eu sempre tive esse medo, essa preocupação de buscar crédito. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Porque, assim, na hora que o dinheiro chega, nossa, é uma alegria. Só que a gente tem que entender que existem N coisas, igual o Igor falou, assim, às vezes uma taxa dali. E hoje eu vejo que essa preocupação que eu sempre tive, que ela continua valendo,
mas que eu também preciso pensar um pouco fora da caixa, né? Eu tinha muito medo, achava interessante, ouvia matérias, assistia. Existem pessoas no ramo aí que eu sou apaixonada, eu admiro muito, muitas mulheres no mundo do investimento, mulheres aí no mundo financeiro, mas eu sempre tive uma precaução, questão de pegar crédito, né? Medo, insegurança, saber se realmente eu tô indo no caminho certo. E eu vejo aí que é bom a gente estar amparada por alguém que possa nos abrir os olhos, né? Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de fazer perguntas, gente. Eu não tenho medo. Se eu tiver que errar, eu prefiro errar agora. Eu prefiro fazer a besteira de fazer uma pergunta e a pessoa dar risada na minha cara do que eu chegar lá na frente e falar besteira. Eu não tenho vergonha de fazer pergunta. Por isso que eu tô sempre em busca de pergunta. Então, assim, a gente também precisa pensar um pouco fora da caixa. Vai precisar de um financiamento, vai precisar de um investidor, vai precisar de um empréstimo. Busque primeiro entender o que está fazendo, como vai fazer, o que é, para que a gente não caia nas armadilhas aí da vida. Sim. Que a gente fica iludido, assim, gente, fica iludido. Quem não já teve 20 anos? Eu já tive 20, com 20 anos, com 20 anos a gente acha que é o dono da verdade. Com 30 a gente acha que é o ex. Aí você chega nos 40 e fala assim, meu Deus, eu não sabia de nada. E quando chegar na minha idade, você vai falar, nossa, eu preciso voltar para trás porque eu não sei de nada, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento, pensar um pouco fora da caixa, mas também com um pouco de equilíbrio, de sensatez. Eu sempre falo, nossa, Igor, eu preciso ser sensata. Nossa, eu preciso ser sensata. Por quê? Se não houver equilíbrio e sensatez, a gente sai fazendo besteira. E depois a culpa é do presidente, a culpa é do governo, a culpa é do juro, a culpa é de todo mundo, menos minha. Da gente. Não é verdade? Nunca mais você gastou o dia da Páscoa, né, Fia? Nunca mais, Não. né? Nunca Né? mais. Quem não já cometeu de nós? Eu já fali, viu, gente? Outras vezes eu já fali já também, tá? Não é essa mil maravilha, não. Eu já fali também. É que aqui não é igual aos Estados Unidos, né? Que a gente sai declarando falência. Sai declarando falência. Né? Lá é muito normal. Você vê, ó, fulano não deu certo aí no casamento, tá afundou, hipotecou tudo, vai lá e declara falência. E se começa tudo de novo? Aqui no Brasil, não. Nasce falido, se brincar, cresce falido, morre falido e ninguém declara falência, porque ninguém tem coragem, né? Não, Igor? Falar assim, nossa, a Cris declarou falência, que horror! Isso é um absurdo, não tem. Mas na maioria das vezes tá tudo falido, né? A gente brinca, mas é uma realidade. E eu fico muito feliz que tem a gestão 4i para me ajudar. Primeiro, com a paciência. Segundo, com o conhecimento que tem. E terceiro, né, a técnica, que é o mais importante dentro de tudo isso aí. Tem a parte técnica. Eu sempre falo, eu sei fazer bolo, gente. Eu sei fazer bolo. Minha soma louca, né? Minha soma é louca. Mas existem muitas coisas que eu não entendo. E confesso que a cada dia eu vejo que eu preciso aprender um pouco mais. E eu fico triste quando eu vejo muitas mulheres, homens, penando também. Mas só que tem uma coisa que eu fico abismado, o orgulho. Né, Igor? Tem pessoas, Igor, que ela é extremamente orgulhosa. Ela não consegue chegar assim para você e falar assim, Igor, olha, eu tô assim, me dá uma mão aqui, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, Igor, meio que fora não chega a estar dentro do contexto. Mas assim, a probabilidade, de exemplo lá, gestão 4i está com a Cris, está com a bolo preferido. Precisa haver um relacionamento aí transparente, até porque a gestão 4i vai estar por dentro ali, né, dos números. Eu sempre brinco que eu tenho uma empresa que eu tenho que prestar conta. Oh, meu Deus, eu nunca imaginei prestando conta hoje para o mundo inteiro. Corre o risco, Igor, de lá na frente... Ó, tá travando aqui para os dois. Acho que ela travou. Mas... Voltou. Voltou? Eu vou refazer a pergunta, Igor. Vamos lá. Dentro de tudo isso aí, você já teve? E se não teve? Pode correr o risco, Igor, de algum momento a bolo preferido querer omitir as coisas de você? Deixar de ser humilde? Isso pode acontecer?
A nossa indústria, né, a indústria aí de consultoria financeira, é essencial o pessoal chama de trust, né, a confiança. A Tá confiança, travando para eles. se- Gente, a muito con- obrigado que vocês estão gostando da live. É disso que a gente precisa, né? É uma live aqui bem transparente, né? Não tem cenário lindo. É que tá travando aqui, Igor, e eu tô. O pessoal tá dando aqui uma boa retórica, um bom retorno, que estão gostando da live. E tá travando. Eu tô vendo que aqui tem assunto para a noite inteira, mas infelizmente tá travando aqui. Vamos ver lá se o Igor consegue voltar. Porque eu nem sei quanto tempo já tá nossa live, Laís. Semana passada deu 1h21 de live. Mas, infelizmente, a conexão não nos ajuda. Tem 1 hora, né? Então, ainda a gente tem aí alguns minutinhos. Enquanto o Igor volta... Oi? Já tem 1h30. Já? Jesus! Louvado seja Deus! Olha, o pessoal tá amando a live, tá aqui maravilhosa. Gente, enquanto tá travando aí, o Igor saiu. Eu vou ter que terminar a live. Laís, ficou assunto para semana que vem, Laís. Ficou. Você com medo, você nervosa. E tá vendo que bênção que foi, que tá sendo. Deus enviou pessoas aqui, amigos meus, amigos seus clientes, companheiros de jornada, amigos de profissão, igual a nós, nossos amigos de profissão. Eu fico tão feliz, Laís, saber que a gente pode colaborar com a vida do outro. Eu fico tão apaixonada, e igual eu falei para você, que eu tô sendo negligente. Eu tenho mais de 2 décadas nas costas, não só como confeiteira, mas como empreendedora, com experiência, com anos-luz de chão. E às vezes, né, fico negligenciando. Fico muito feliz. A semana que vem, não sei se vai dar tempo a semana que vem, vou jogar para outra. Laís, semana que vem eu vou estar numa correria, vou ter aí algumas coisas para fazer, vou jogar para a última segunda-feira do mês. Eu te convido de novo para você vir aqui com a gente. Eu vou encerrar com uma oração. Eu nunca terminei minhas lives aqui, né, na Bolo Preferido com oração. Oração eu sempre faço na minha página pessoal, mas é independente do credo, da raça. Fazemos parte de uma nação laico, né? Então aqui, para mim, se tiver um católico, não católico, seja o que for, seja qual for o seu credo, seja qual for a sua fé, a verdade é uma só, Deus nos ama. Imperfeito como somos, né? Somos todos imperfeitos, mas todos nós somos amados. Deus não me ama pelo que eu sou, Deus não me ama pelo meu conhecimento, pelos meus méritos, pelos meus talentos. Ele ama a Laís pelaquilo que a Laís é. Ele ama a Flávia, minha amada amiga aqui. Tem várias amigas minhas, isso aqui, ó, seus amigos. Deus ama vocês pelaquilo que você é. Quero agradecer também ao Igor. O Igor tem sido assim, um parceirão, uma pessoa assim, sensata, prudente, tem equilíbrio, é uma pessoa assim, que faz a gente enxergar, Laís, novos horizontes, né? Até então a gestão 4i não chegar aqui, existia muitas coisas que eu não entendia e com paciência ele foi me ensinando, foi me mostrando, foi mostrando as minhas falhas, foi mostrando aonde que eu deveria melhorar, o que eu deveria tirar, o que deveria permanecer. Então, isso tudo é o quê? Humildade também da nossa parte. A gente precisa ser humilde. Nesse momento, nós duas tá aqui sendo a maior humilde, dando a cara, né? Com aquilo que a gente tem. Mas o que acontece? A gente precisa expandir, a gente precisa espalhar o amor, espalhar as conexões. Aquilo que agrega para mim pode agregar com você. Mas eu acredito que só existe uma coisa: Deus está acima de tudo, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Eu agradeço muito a Ele por ter colocado você, olha, na minha vida. A mulher que não fala nem um pouco, né, Laís? Você viu que eu estava dentro daquela van fazendo propaganda. Que boa hora, né, que Deus se aproximou a gente, né? Porque se não fosse nem estaria aqui hoje, né? Eu fui para São Paulo fazendo propaganda da Bolo Preferido, eu voltei fazendo propaganda da Bolo Preferido, só confirmando o que você mesma disse aí, só é lembrado quem é visto.
Então, minha É, filha, se for para fazer propaganda do meu peixe, eu faço. Laís, deixa uma palavra aí para os seus amigos, para as minhas amigas que estão aqui. Depois eu vou fazer uma breve oração, agradecendo a Deus. E já vou deixar agendado com o Igor para a última segunda-feira, para ele vir continuar aqui conosco, né? Encaixar lá na agenda dele. o que eu deixo é o que eu sempre falo para todo mundo, né? Que a gente tem que confiar, crer que Deus ele tem um propósito na vida de cada uma. Ele nunca vai abrir uma porta onde você não deve permanecer, né? Se não for aquilo para sua vida, ele vai fechar essa porta e a gente tem que crer que ele vai abrir outra melhor ainda. E você não deve desistir, deve ser sempre crendo nele. Por mais difícil que seja, ore a ele, peça sabedoria, peça capacidade, né? Porque os desafios da vida são diários. E peça a ele para estar sempre conosco e tal, e ore também, porque de nada vale a nossa vida se a gente não orar. Deus, ele nunca vai colocar algo de graça na nossa vida, a gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que lutar por aquilo, e ele não prometeu que a vida seria fácil, né? Mas ele prometeu que estaria conosco, independente de onde for. Então, onde a gente estiver, ele vai estar conosco, é ele que vai nos guiar e é ele que nos vai ajudar sempre. Amém, né? Então, muito obrigada, Laís, a todos que estão aqui. Eu vou fazer essa breve oração, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Não deu, caiu lá a conexão do Igor, mas ele falou que depois voltava, mas na outra semana, se Deus assim nos permitir, ele vai estar aqui conosco, vou dar um tempo a mais, né? É que às vezes, como o Igor fala, todo técnico, né? Às vezes pode dar um nó para alguns, mas depois, gente, ele traduz tudo. É que a crise é mais expansiva. Eu já falo, né? Bem mais Eva. ali, né? Mas assim, em tudo devemos dar graça, em tudo devemos saber que Deus é conosco, né? Existe uma passagem na palavra do Senhor que está escrito lá no livro de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E o texto, Paulo termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Então, assim, eu sou uma serva do Senhor. E se tem uma das escritas que eu mais gosto é a de Paulo, porque Paulo, além do homem de Deus que ele foi, além do grande servo do Senhor, Paulo também era um empreendedor, né? E ele era empreendedor e ele ensinava que a gente deveria aprender a lidar com a questão do dinheiro, não ser enfadonho na casa do Senhor. E Jesus também foi o maior empreendedor da face da terra, embora muitos não queiram acreditar, mas não teve ninguém no mundo do empreendedorismo como Jesus Cristo. Então, vou estar orando, agradecendo ao Senhor e dizendo mais uma vez: você é vencedor, você tudo pode, mantenha constância, tá bom, dona Laís? Constância, mantenha na constância, porque é a constância que vai dar a consistência para você chegar onde você quer, tá? Se você para no primeiro brigadeiro, sua patroa nunca teria experimentado e Campinas não te conheceria. Isso, concorda? Concordo. Então, eu vou estar quebrando o protocolo aqui hoje, tá orando. Amém? Quebrar o protocolo aí. Senhor, meu Deus e Pai, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades. Eu sei que como ser humano eu peco no meu pensar, no meu falar, no meu modo de agir. Então, em nome de Jesus, eu te peço perdão. E quero te agradecer aqui pela vida da Laís, que abriu a sua vida, abriu a sua casa, mesmo que seja aqui online, mas ela abriu a sua casa, a sua vida, contou para nós um pouco da sua trajetória, e eu peço que o Senhor a cada dia acrescente a vida dela, a cada dia, a cada instante, que o Senhor a cada momento, a cada doce que ela tocar, ela venha ver a prosperidade, que sinta cada cliente que comeu um doce dela, sinta o toque do Senhor, que sinta a história dela, porque cada doce que sai da casa dela tem um pouco dela, tem história dela, é a provisão do lar dela. Então, assim, eu quero te louvar e pedir que a bênção do Senhor sobre a vida dela venha a ser recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Assim também quero te louvar pela vida do Igor, Senhor, que mais uma vez, de uma maneira voluntária, de uma maneira tão boa, veio estar aqui conosco também, abrindo ali, Senhor, as portas da sua casa, ainda que seja online, mas esteve aqui conosco de bom grado. Eu te peço
Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha realizar os sonhos dele, que o Senhor abra as portas que ele precisa entrar e feche as portas que venham atrapalhar a sua vida, que ele venha reinar nessa terra, que ele venha conquistar. Deus, o Senhor nos chamou e diz que nos constituiu como administradores, como os reis e sacerdotes nessa terra. Então eu declaro que a bênção do Senhor também na vida da gestão 4i venha ser recalcada, sacudida e transbordante, que venha transbordar, que ele possa, Senhor, exalar a tua essência e ter grandes e grandes contratos, assim também que a Laís feche grandes contratos, como todos que estão aqui, as minhas amigas da Laís, o pessoal que está do Pernambuco, tem o pessoal de Minas, tem gente de Campinas, Piracicaba, tem o pessoal na Bahia, não importa, todos que estiverem ouvindo essa oração, saiba, você é mais do que vencedor e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não desista, persista, porque Deus te ama. Deus tem um propósito com você, com o teu negócio. A minha amiga Elizabeth, que é manicure, que Deus continue abençoando tuas mãos. A Flávia, que cada produto que sai da tua casa venha edificar outras famílias. A nossa amiga que está ali com um projeto, Senhor, de vendas, com um projeto que vem agregar no mundo da confeitaria, seja abençoado. Todos os confeiteiros que estão aqui nessa live, sejam abençoados, sejam prósperos, que venha prosperar e enriquecer a sua terra, enriquecer sua família, transbordando diante de Deus. Pai, obrigado pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos. Eu te louvo e te agradeço pela vida do meu filho Ricardo, que aqui também está. Que o Senhor prospere na vida dele, da sua esposa e da sua filha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. 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 Muito amém. Pela... Amém. O meu amigo, tadinho, vai entrar aqui. Deixa ele dar os seus finais aqui. Mas assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus continue prosperando na vida de cada um, né? A Cake aqui, a Doces Atelier. Que Deus prospere em tua vida, que Deus prospere em teu lar. Que Deus te faça crescer a cada dia. Né? Hoje eu quebrei o protocolo, que fala que aqui é a conta, né, da empresa, mas não importa. Se Deus é o meu sócio, se Deus é meu companheiro, é meu parceiro, então aonde eu estiver, ele tem que estar. Então que Deus te faça reinar, construir, durmam, descansam, e aí, quando for amanhã, faça os doces melhores do que hoje, tá bom? Um beijo, fica com Deus, senão a gente fica aqui até amanhecer. Verdade. Tchau, Igor. Depois a gente se fala, meu anjo. Beijo. Tchau.